Agora, na Top FM, o programa que vai transformar a sua rotina. Chegou o Dose de Saúde com Leonardo Piccolo, personal trainer, que entende tudo de saúde e qualidade de vida. Aqui você vai receber dicas valiosas, informações importantes e sempre um convidado especial para falar de bem-estar, alimentação, treinos e muito mais. Porque cuidar da sua saúde nunca foi tão fácil e prazeroso. Dose de Saúde. Dose de Saúde com Leonardo Piccolo. Sua vida mais leve, mais ativa e muito mais saudável. Aqui na Top FM. Fala pessoal da Top FM, eu sou Leonardo Piccolo, personal trainer, e hoje mais um Dose de Saúde, e hoje eu recebo Dr. Vitor Mauad, ortopedista. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho da ortopedia, no nosso dia a dia, das patologias mais comuns, que acaba acarretando no dia a dia do paciente, acaba trazendo problemas para o paciente, problemas comuns do dia a dia, e isso pode ter uma piora na qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre muita coisa, né? Porque todo mundo acaba tendo algum tipo de problema ortopédico, seja por excesso de exercício físico, ou pelo exercício físico, ou pela falta de exercício físico. Com certeza. E cada dia está mais comum a falta de exercício físico, né? Muitos pacientes aí deixam de fazer exercício físico, deixam de fazer um bom fortalecimento e acaba prejudicando principalmente na fase mais na terceira idade, que é de suma importância a atividade física aí. Doutor, qual é a queixa mais comum que chega no consultório? Hoje as queixas são diversas aí, né? Mas acho que a principal queixa aí é a famosa dor nas costas, né? O paciente, ou ele trabalha muito tempo sentado, ou muito tempo de pé, faz esforço. Então são diversos fatores de risco que pode levar aí a dor nas costas. Vai desde a coluna cervical, má postura aí no ambiente de trabalho, pega peso de forma errada, não faz um bom fortalecimento e isso prejudica muito o paciente no dia a dia. Estou começando a falar de forma simples. O papel dos ossos e das articulações no corpo, quais são? O papel da parte óssea aí, nossa, é da sustentação, protege as articulações, protege os órgãos vitais, como a caixa torácica vai proteger pulmão, coração. Então eles auxiliam a gente nos movimentos junto com o músculo, então é muito importante estar com a saúde óssea em dia. E falando sobre a saúde dos ossos e prevenção, a importância do cálcio, vitamina D e atividade física é muito importante, Vitor? Com certeza. Hoje em dia, infelizmente, tem muito paciente que fica tomando cálcio e vitamina D sem saber se está realmente precisando. Isso é muito comum. E sem prescrição médica, né? Sem prescrição médica e vai tomando, e isso pode levar a uma hipervitaminose, pode levar o cálcio em excesso, ele leva a uma alteração na função renal. Então temos que tomar cuidado com excessos. E a atividade física aí, se o paciente não fizer um bom fortalecimento, ele, junto com a baixa de cálcio, a baixa de vitamina D, vai levar a osteoporose. Isso é... E o excesso de vitamina também dá algum tipo de complicação? Com certeza. Calcificação, alguma coisa desse tipo? O excesso de cálcio aí pode dar alteração renal, a hipervitaminose também da vitamina D. Hoje em dia tem vários relatos de hipervitaminose, que existe uma moda da tal da vitamina D, e os pacientes vão tomando, às vezes, muitas vezes sem prescrição médica, e isso leva a complicações bem severas aí. E como evitar a perda óssea precoce? Uma boa alimentação, uma atividade física regular. A vitamina D não é só pelo sol, uma boa alimentação sempre está associado. A parte hormonal é muito importante. Mulheres aí na menopausa têm a tendência a ter a perda de massa óssea, massa muscular devido ao distúrbio hormonal, então sempre acompanhando o ginecologista, endocrinologista é super importante também. Nossa, eu não sabia que também acarretava os ossos a menopausa. Sim, o distúrbio hormonal aí, por isso que as mulheres têm 10 vezes mais chance aí do que o homem desenvolver. É difícil a gente falar de osteoporose em homens, apesar de existir, mas é mais comum em mulheres, uma das principais causas aí do distúrbio hormonal pós-menopausa. E essa perda óssea, ela começa quando? Qual é a idade, mais ou menos? Depois dos 30, depois dos 50? Geralmente aí as mulheres vai depender muito da parte da menopausa, mas começamos a fazer uma investigação mais a partir dos 50 anos, 60 anos, né?
E as mulheres um pouco mais precoce, com as densitometrias ósseas, e tem os fatores de risco. Se o pai, a mãe teve já fratura por fragilidade, que é fratura de coluna lombar, fratura de rádio distal, que é o punho, fratura de fêmur, então nós precisamos fazer uma investigação bem de perto para prevenir até a fratura de fragilidade no paciente. E quais são os exercícios que ajudam a fortalecer os ossos? Tem como eu fortalecer o osso? Sim, atividades de baixo impacto, né? Caminhada e musculação. A musculação ela é essencial aí, principalmente o paciente vai passando a idade, o paciente precisa fazer a musculação. A gente vê no consultório a diferença assim, de pacientes que fazem atividade física e quem não faz é uma coisa gritante. Por isso que o paciente ele fica com o passo mais curto, ele cai, quebra um fêmur, quebra um punho. E isso acarreta, assim, é muito grande, tanto o custo hospitalar quanto o custo para o paciente, que a taxa de mortalidade na fratura de fêmur é muito grande. No primeiro ano, é muito grande. A incidência é bem alta. Você percebe que existe um aumento da população fazendo exercício físico? Ou você pega mais no consultório pessoas que não praticam e não se preocupam? Como é que está essa porcentagem? Como que você avalia? Né? A população está envelhecendo e cada vez está tendo mais consciência aí que precisa fazer atividade física. Isso aí não tem jeito, mas existe ainda os pacientes que não fazem, não querem fazer e não vai fazer. Não vai fazer e é dele. Isso aí não tem como. Não vai fazer exercício físico, não vai parar de comer. Exatamente. Ou se acontece algo drasticamente e que é muito pouco e ele resolve cuidar da saúde. Mas quem cuida da saúde, a maioria já faz exercício desde a juventude e mantém esse ritmo, e a qualidade de vida é outra coisa. O impacto do sedentarismo e da má postura para a saúde óssea, para a saúde corporal, como que você avalia isso, Vitor? Má postura aí que vai levar principalmente o problema de coluna, né? O paciente, no trabalho, a cadeira não está de forma correta, a altura do computador, da tela do computador, senta de qualquer jeito, não tem uma boa postura e isso leva a problemas crônicos. Isso aí vai acontecer. A pessoa começa a sentar certo, e aí chega no trabalho, senta certinho, no começo do expediente tá assim, no final já tá curvado na cadeira, com o ombro para frente. Mas uma das coisas que acontece por falta de fortalecimento muscular, ela não consegue manter a postura. Então vai cansando e ela acha um modo de estar relaxada. E isso aí faz com que venha ter lesão. É o que eu tento explicar para o paciente. Não vai ser um dia você fazendo isso que vai dar problema. Vai passar um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E as lesões hoje é muito comum. Tem muitos pacientes que falam assim, mas eu não trabalho pegando peso. Mas não é só pegar o peso. Exatamente, não é só o pegar peso. Claro que o esforço, o cara que trabalha na roça, ele tem mais propensão? Tem, mas quem trabalha sentado, caminhoneiro, tem muita lesão de coluna. Por quê? Imagina se passar 12 horas dirigindo todos os dias. É isso. Numa viagem de 12 horas você pode não ter, mas repetidamente isso aí... Num mês trabalhando 12 horas por dia sentado, você acaba machucando aí a coluna. Então assim, passando para os problemas mais comuns aí do dia a dia, nas dores das costas, lombalgia. Como você caracteriza uma lombalgia? A lombalgia é aquela dor na região lombar, que nós dividimos a coluna da região cervical, que seria a cervicalgia, aí tem a coluna torácica, e a dor lombar seria aquela dor mais embaixo, né? E aí tem as dores que elas são localizadas só na região lombar, e tem as dores irradiadas, que tem muita gente que fala assim, eu tô com o meu ciático atacado, que é aquela dor que pega para a perna, que repuxa, e aí existem os déficits neurológicos que chamam a atenção, que é quando perde a força, tem formigamento, então são várias variações aí que nós temos são sinais de alerta que tem que ficar de olho. E a hérnia de disco, famosa hérnia de disco. Explica para todo mundo o que é uma hérnia de disco, como ela inflama, como ela pode pinçar. A hérnia de disco, na verdade, é uma explicação bem simplista que eu dou para o paciente. Nós temos as vértebras, que são os quadradinhos, que é a parte óssea, e no meio dele tem um disco que você absorve o impacto. Fala para o paciente, imagina que aquele disco é aquele chicletinho Babalu. Se você vai apertando ele, cada vez vai pressionando mais, quando sai aquele líquido lá de dentro e ele extravasa,
aquilo é a hérnia de disco. E aí ele comprime o nervinho que vai para a perna ou vai para o braço, então isso é hérnia de disco. E aí muitos pacientes chegam no consultório e falam assim, eu tenho hérnia de disco. Na verdade, ou ele tem um abaulamento discal, ou ele tem uma protusão discal, que também dá sintomas importantes, né? E o que é importante falar é que a hérnia de disco não é porque você tem hérnia de disco que você precisa operar, tá? Eu acho que isso é um grande ponto a se tocar, hein, Vitor? Porque eu recebo muitos pacientes, né? Alunos, pacientes. Tenho várias pessoas que eu atendo com hérnia de disco. E muitos chegam falando que eu não posso fazer agachamento, eu não posso fazer flexão de tronco, não posso fazer hiperextensão, não posso fazer nada. Exato. Mas assim, são exercícios funcionais que ele precisa fazer no dia a dia dele para que ele consiga ter uma vida normal. O que você pensa sobre isso e como que a gente pode mudar a cabeça das pessoas? Isso é uma coisa que assim, é difícil você colocar na cabeça do paciente que sim, ele tem que fazer exercício. Sim, ele tem que fazer fortalecimento, porque senão ele não vai melhorar. Tem que fazer mobilidade. Tem que fazer mobilidade. É que, assim, quando ele está na fase aguda de dor, você não vai colocar o paciente para fazer um esforço. Mas ele passando a fase aguda de dor, ele precisa para prevenir que o que sustenta as articulações, coluna, joelho, quadril, é a musculatura. Se você tem uma musculatura fraca, você vai sobrecarregar a articulação. Isso não tem jeito. Por isso tem muitos pacientes que falam assim, nossa, eu fui para academia, eu melhorei. E tem pacientes que falam que piora. Muitas das pioras pega peso errado, faz o exercício de forma errada. É o que eu falo, se tiver uma orientação... Não quer ter personal. Se o paciente tiver uma orientação de um profissional, ele não vai machucar. Porque ele vai fazer o exercício de forma correta. Isso independente da idade, do que for. Mas precisa ter uma orientação. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, é que nós, como personal trainers, a gente precisa ser humilde. A gente precisa ser humilde para ouvir o nosso aluno, para atender a dor dele, saber o que ele precisa, se tem dor na lombar, se tem hérnia de disco, se não tem, se tá inflamada, se não tá, como é que tá, conversar com o médico, ser humilde de ouvir o médico, e o médico escutar as recomendações para que possa fazer esse trabalho multidisciplinar, que eu acho que hoje em dia é imprescindível para você entregar saúde e qualidade de vida para o paciente, para o aluno, para a pessoa. Isoladamente a sua parte médica, a parte do fisioterapeuta é muito importante também. E assim, precisa fazer atividade física. Não tem como fugir. Vitor, e joelho? Chega muita coisa de joelho, lesão de ligamento, cartilagem, o que influencia essas lesões? A lesão de joelho aí vamos lá, a mais comum, que é o futebol, que aí são os entorses de joelhos, que aí leva a lesão ligamento mais comum cruzado anterior, e tem lesões de menisco, que isso acaba acarretando bastante, e as lesões por sobrecarga, paciente com sobrepeso, que não faz atividade física, não fortalece, ele vai levando a um processo degenerativo, que é a famosa artrose, né? Claro que isso é em pacientes mais velhos, mas existe os pacientes jovens que têm decorrente ou de algum trauma que teve, alguma fratura, que isso pode também levar. Mas eu tive um caso, lembro certinho, na pandemia, eu atendi um paciente que ele tinha uma artrose bem severa, e ele fazia atividade física, porque ele era muito novo para colocar uma prótese e tudo. E aí ele não tinha dor nenhuma. Ele tinha uma mobilidade restrita por causa da artrose, mas ele não tinha dor. Entrou a pandemia, fechou as academias, a dor dele voltou. Parou de treinar? Voltou assim. Uma coisa impressionante. Ele falou assim, ele tinha uns 40 e poucos anos, e ele tinha essa artrose desde os 20 e poucos anos, que era sequela de uma fratura que ele teve. Ele não tinha dor. Foi parar a atividade física, começou a doer. Então, falando sobre artrose, condromalácia também, que é bem comum as pessoas terem e se restringirem ao exercício físico. A condromalácia nada mais é um amolecimento ali da cartilagem que você tem quando faz o movimento de flexo e extensão do joelho, a famoso bolinha, dobrar o joelho. A bolinha do joelho, que é a patela, ela entra em contato com o fêmur. E aí nós temos alguns graus de condromalácia patelar. E tem que aí faz o croque-croque. Areinha, que eu falo assim, se você tem o croque-croque e não tem dor, não precisa preocupar. Você precisa fortalecer principalmente o quadríceps e alongar a parte posterior.
Só que tem muitos pacientes que, por exemplo, vai fazer a cadeira extensora. É uma coisa que dói o movimento completo. Então, faz isometria até você fortalecer. Tentar fazer unilateral para poder ajustar a força aí. Mas e aí é atividade física também. Mas pode fazer... Deve fazer. Cadeira extensora. O Pode paciente, fazer agachamento. Pode fazer, tem os limites aí. A gente fala que não é bom fazer o movimento completo da cadeira extensora por causa da dor que o paciente sente, tá? Mas não é porque fez uma ressonância, veio lá uma condropatia grau 1, que o paciente fala, nossa, eu não posso fazer nada. Não. Porque já aconteceu comigo isso já. Com certeza. De chegar aluno e falar assim, olha, e o médico falou assim, não, você pode continuar treinando. Aí, mas ele fala assim, não, mas tá aqui escrito no meu exame que eu tenho condromalácia e não. É um desgaste, e agora tô com desgaste que eu vou fazer. Mas o que o médico falou? Falou, não, se eu não sinto dor, posso continuar. Então vamos continuar. Ah, não, mas tá escrito aqui, não posso. Exatamente. Isso como que a gente vence isso e argumenta quanto a isso? Não é fácil, não. Se o paciente coloca uma coisa na cabeça, é complicado. Mas é orientar da melhor forma possível. Orientar, hoje em dia, cada vez mais tem os trabalhos mostrando que é importante o fortalecimento da musculatura, que deve fazer. Claro que tudo dentro do limite. Você não vai colocar um paciente para fazer fortalecimento, ele com dor. Com certeza. Você vai colocar ele dentro do limite dele, cada um tem seu limite e fazer. Aí hoje em dia tem os usos de protetores de cartilagem, que são o C2, os famosos condroprotetores, né? Que antes tinha uns mais antigos, que também já ajudava, e hoje cada vez mais está melhorando mais, né? Que tem o condroprotetor, tem ácido hialurônico, que antes era só por viscosuplementação, que é fazer a aplicação no joelho, hoje já tem comprimido forma oral, então tem bastante alternativa de tratamento para o paciente. E falando um pouco assim sobre sobrepeso, o que você acha, o quanto você acha que isso influencia em dor de lombar, quadril, joelho e tornozelo? Quanto você acha que isso influencia para uma pessoa que está no sobrepeso, que está com obesidade, ela começa a sentir uma dor inexplicável no joelho e é por conta do sobrepeso. Como que você identifica isso? Como é que você lida com isso com o paciente? Não é fácil. Às vezes o paciente não quer aceitar que... Porque isso realmente está levando a exatamente, dor. Que é isso que está levando a dor. Ah, mas meu amigo, ele tem sobrepeso e não tem. Ah, mas fulano é assim. Mas a gente tem que entender que não é porque você tem um sobrepeso que você vai ter a lesão. Só que você tem uma chance aumentada, muito maior de um paciente que não tem o sobrepeso, de ter uma lesão. Tá? Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí é evidência. Se você tem uma sobrecarga, imagine se você emagrece 20 quilos, pega 4 sacos de arroz, coloca nas suas costas e vai fazer uma caminhada, você vai ver a diferença que é o que você tinha. Na articulação, isso aí Aí o paciente quiser fazer uma corrida, aumenta muito mais aí a sobrecarga. Então, não é fácil, mas o paciente precisa entender que ele precisa estar mantendo a saúde dele na parte muscular, na parte de gordura, que senão ele vai levar a um problema mais sério no futuro. Isso aí não tem, uma hora ou outra vai. É que nem o tal do cigarro, que o pessoal fala assim, mas fulano fumou a vida inteira e não morreu de câncer. Tá bom, mas tá ele é um dentro de quantos? Um montante que muitas pessoas morreram. Exatamente. Ele é a exceção, ele não é a regra, né? Exatamente. E quando... Ele pode não ter nenhum tipo de sintoma, não demonstrar, mas se tiver, vai ser um cara que vai durar menos. Sim, exatamente isso. Isso não tem... Não tem jeito. Falando sobre o ombro, tô passando articulação por articulação aqui, hein, pessoal? Então, você que tem... Porque todo mundo tem uma dor, todo mundo tem alguma coisa. Então, assim, tendinite, bursite, o esforço repetitivo, tanto pra ler... Aí nós entramos muito no computador, né? O paciente, ele fica no computador o dia todo, e aí ele pode ter dor no punho, digitação, o pouco que ele mexe, mas é o que nós estávamos falando, o movimento repetitivo vai gerar lesão. Não é o cara que mexe no computador de vez em quando por 12 horas. Exatamente, o cara fica o dia todo. E aí entra, mexendo, aí começa das tendinites, as bursites, que aí o paciente fala assim, de dia às vezes eu tô até bem, só que chega à noite, meu ombro, meu punho começa a latejar.
né? A grosso modo, é como se eu tivesse quente o sangue de dia, né? Que aí esfriou e começa a ter dor. Uma forma de você prevenir, claro, você ter uma boa postura, tá tudo ajustado aí no ambiente de trabalho, ergonomia, mas também fazer uma academia. O que é tendinite? A tendinite ela é a inflamação do tendão, né? Então o tendão é o que ele liga a parte muscular, tendão osso, para a gente ter a movimentação. Se nós temos um tendão rompido, que você diminui, você limita a movimentação, né? E a bursite, que é a bursa inflamada. Muita gente acha que só tem bursite no ombro. Não, nós temos bursite no ombro, no quadril, no joelho, no tornozelo. Então, onde nós tivermos as bursas que recobrem a articulação, nós temos a chance de ter a bursite, que nada mais é uma inflamação aí. No... E uma coisa que está muito em alta também hoje em dia é a fascite plantar. Não. Hoje causa... Não, né? A fascite plantar, que é o famoso esporão. Todo mundo fala assim, eu tenho um esporão. Vamos lá, pessoal. Na verdade, o esporão, ele é um osteófito. Ele é uma formação de um bico ósseo embaixo do pé. E ele é uma consequência. O que faz doer é a fáscia plantar. A fáscia plantar ela é um tecido que ela sai do calcânio e ela vai até a ponta dos dedos aí na cabeça dos metatarsos, que ele auxilia na absorção de impacto, tá? Então a fascite é uma inflamação e uma degeneração dessa fáscia. O que acontece muito? O paciente ele acorda, a hora que ele pisa tem uma dor forte, e aí ele sai na ponta dos pés e ele fala assim, eu dou alguns passos, ela melhora. E aí eu começo a ficar de pé, aí chega no fim do dia, ela dói. Se o paciente senta para ele levantar, dói muito. Por que disso? Quando nós estamos dormindo, a nossa face ela está relaxada. Ninguém dorme com o pé esticado. Tu não dorme com o pé relaxado. Então essa face está relaxada. A hora que pisa, estica de uma vez. E a hora que vem, essa dor. E aí entra sapato. Mulheres, a incidência é muito maior por causa de sapatilha, chinelinho e rasteirinha, que é o trio aí. E salto alto? O salto alto, na verdade, ele vai tirar a dor ali da parte de trás, só que ele sobrecarrega muito a parte da frente. Então, o que a gente orienta? Eu brinco que é o famoso sapatinho de vó. É aquele saltinho pequeno, macio, que é o que mais vai ajudar. E o homem, o que a gente mais vê é por causa do famoso sapatão aí de segurança, né? O paciente trabalha em fábrica, fica muito tempo de pé e esses sapatos não são confortáveis. Então ele vai gerar um estresse aí, um esforço de repetição, muito tempo de pé e ele vai gerar dor. E qual que é o tratamento para fascite plantar? O tratamento ele é multidisciplinar, que orienta a mudança de calçados, alongamento. Muitos desses pacientes eles têm alongamento tanto da panturrilha e tanto da fáscia plantar. Então o ideal é alongar. Eu falo para o paciente que o mundo ideal 3 a 4 vezes por dia, alongar a fáscia plantar, alongar a panturrilha, usar o calçado correto. Existem as palmilhas, às vezes o paciente tem algum desvio de pisada que necessita de uso de palmilha. Existem as calcanheiras de silicone, que ela vende em farmácia, não precisa de prescrição médica, ela não vai tratar isso, mas vai aliviar sintomas, que ela ajuda a absorver o impacto um pouco, deixa mais macio, tá? Fazer compressas de gelo, pega uma garrafinha de gelo, passa o pé em cima. O gelo é um santo remédio, né? Ajuda muito. Existem as bolinhas, né? Que ela pega a bolinha de tênis, passa o pé que você faz, solta a fáscia plantar. E uma coisa muito negligenciada é o fortalecimento da musculatura do pé. Difícil alguém fazer. Então, pega um paninho, coloca, vai puxando para você fortalecer a musculatura do pé. E para quem trabalha muito em pé, a gente fala sentado, uma postura, tudo mais, mas também tem as pessoas que trabalham em pé, 8 horas em pé, 10 horas em pé. O que é recomendado para eles, Vitor? Na verdade, assim, todo mundo tem que ter o mundo ideal, a pausa aí de descanso, porque senão vai também ter sobrecarga, tanto quadril, joelho, tornozelo, e aí vai depender muito do que o paciente faz, né? As fábricas que são movimento de repetição aí, um bom fortalecimento de coluna, porque baixa, levanta, mexe para cá, para lá, e aí é uma coisa que tem muitas queixas, e dor no pé também é uma coisa. E assim, esses exercícios de trabalho, eles não são considerados exercícios físicos. Não. Então, além do esforço que ele faz no trabalho, é interessante que ele faça um exercício
monitorado e dirigido. Tem muitos pacientes que falam, mas no meu trabalho eu já faço atividade física. Não, você não faz atividade física, são duas coisas bem distintas. Você pode fazer esforço, só que a atividade física é monitorada, um fortalecimento específico é diferente. E ela tem que fazer. Tem que fazer. Porque daí ela ajuda na prevenção. Com certeza. Ô, Vitor, continuando então, a diferença, porque tem muita gente que não sabe a diferença de algumas situações aqui de fratura, luxação, entorse. Qual que é a diferença entre essas 3 situações? Isso é muito comum. Né? Sempre fala assim, eu luxei. Eu luxei, mas eu não quebrei. Luxação é quando a articulação sai fora do lugar. Por exemplo, que é o mais comum, o ombro. Meu ombro saiu fora do lugar, eu tive que ir no hospital, o ortopedista colocou no lugar, ou o paciente tem uma luxação recidivante, que ele já luxou 10, 15, 20, 30 vezes, que ele mesmo aprende a colocar no lugar. Mas a luxação é quando a articulação sai do lugar. Então, ou seja, no ombro ela está encaixadinha, ela sai fora. Isso é uma luxação. E luxação só acontece em articulações. Exatamente. E tem a gente fratura, que espirra, tem gente que espirra e o ombro sai do lugar. É muito comum que é a luxação posterior. O paciente às vezes está dormindo, ele espirra, ele luxa o ombro. Ou ele vai pegar alguma coisa, ele faz isso, aí luxa para o anterior. Isso é uma luxação. Pode ter de quadril, joelho, tornozelo, qualquer articulação. A fratura é quando quebra. Tá? E não existe trinco. Tá? Trinquei, eu não quebrei, só trinquei. Trincou é uma fratura incompleta, mas é uma fratura. E aí as fraturas vão desde tratamento conservador a cirúrgico. E o entorse, que é um dos mais comuns, que é o entorse de tornozelo. Quando você vira o pé, o tornozelo, você tem desde estiramento, lesões parciais, lesões totais de ligamento. E aí isso é o entorse. Quando você torce a articulação, que você pode ter joelho, ombro, quadril também, qualquer articulação. Qual que é a maior incidência e o mais difícil de tratar de luxação, entorse? Porque fratura é aquilo, né? Fratura quebrou, você vai ter que ficar um tempo imobilizado. Na verdade, assim, vamos lá, vai depender muito de entorse de tornozelo. Vamos lá, uma coisa que é da minha área, que eu sou ortopedista de pé e tornozelo. Já vamos chegar nessa parte, hein? Pé e tornozelo. Vai depender de se o paciente tem o histórico de entorse de repetição. Eu já torci 10, 20 vezes. E aí ele tem a instabilidade do tornozelo. E aí o entorse de tornozelo nós dividimos nos estiramentos, lesões parciais e total. E aí é o protocolo, que é você imobilizar o paciente, repouso, gelo, tá? Reavaliar, ele passou no pronto-socorro, fez um raio-x, não tem fratura, ir para o consultório, para a gente fazer exames adicionais se precisar um ultrassom ou uma ressonância, para ver o tempo de afastamento do paciente e o que vai ser feito. Geralmente, o mais comum é fazer esse protocolo de imobilização, repouso, gelo e encaminhar para a fisioterapia para você ter uma reabilitação necessária para não precisar de cirurgia no futuro. Em caso de acidentes, quais são os primeiros socorros básicos que a gente pode fazer em caso de fratura, entorse, luxação? Acidentes, sem pensar na parte de órgãos, que é o ATLS, que são coisas grandes. Sem pensar assim... um atropelamento, um politraumatismo, um acidente de carro, mas pensando num acidente do dia a dia. Vai descer a calçada, torceu. Bateu. Se for você teve um tá jogando a bola, trauma saiu do pequeno, lugar. que é o mais comum de você ter, e não é uma dor tão relevante, faz um gelo, um repouso. A dor persistiu, procurar o atendimento médico. Eu tive um entorse, tive um trauma, eu não consigo apoiar o membro, tá uma dor muito grande, vai para o pronto-socorro, tá? Isso aí não tem jeito. Muitas vezes o paciente fala, não é nada. E ele tenta, e às vezes, um exemplo, é uma fratura de tornozelo que não está desviada, que era passível de tratamento conservador, o paciente vai pisando e ele sai fora do lugar, e aí você acaba tendo que submeter a tratamento cirúrgico. Mas o ideal teve o trauma, um exemplo,
2 horas de Bauru, não tem hospital, não tem nada. Se você tiver um trauma e você vê que desviou, o membro tá torto tá, não querer ficar mexendo nem nada, imobiliza da forma que tiver e vai procurar o hospital. O mais rápido possível. O mais rápido possível. E a importância de um diagnóstico precoce, de um tratamento correto, qual a importância, tanto depois de cirurgias, a importância da fisioterapia para a reabilitação, a importância de você voltar a fazer um exercício físico dirigido com um personal trainer. Qual é a importância disso? Porque hoje a gente vê algumas situações que falam, não, mas você pode fazer aqui uma cirurgia de ombro, mas você não precisa de fisioterapia. Vamos fazer aqui Qual que é a importância, o papel do ortopedista nesse diagnóstico, nesse tratamento, o papel do fisioterapeuta e o papel do profissional de educação física. O diagnóstico física. precoce aí, ele é essencial, porque existem algumas lesões que chegam. Se você diagnostica precoce o paciente, você consegue ter uma maior chance de sucesso aí, tanto no tratamento conservador quanto no tratamento cirúrgico, tá? Se você tem um diagnóstico tardio, existe hoje, cada dia mais a medicina está avançada, então nós conseguimos trazer um benefício maior para o paciente, mas o diagnóstico precoce ele é imprescindível. Então, assim, fratura nem se fala, mas existem as lesões ligamentares, lesões de artrose. Quanto mais precoce você consegue diagnosticar o paciente, mais precoce você consegue tratar, com certeza vai ser muito benéfico. E a parte de fisioterapia, reabilitação pós-operatória, isso aí é imprescindível, precisa fazer. Para qualquer tipo de lesão. Isso aí aí vai de cada um. Tem colegas que libera pós-operatório imediato, já vai fazer fisioterapia, segura um pouco mais, 14 dias, 20 dias, 30 dias, mas o paciente vai ter que fazer. Tem paciente meu que fala assim, eu não quero fazer. Eu falo, você pode até não querer, mas principalmente pé e tornozelo, para você voltar a andar, porque você perdeu massa muscular. Para você fazer uma marcha adequada, você vai precisar de um fisioterapeuta. E aí depois também vem a parte do personal trainer para fazer um bom fortalecimento, porque é isso, você operou pé e tornozelo, colocou o RoboFoot ou uma tala. A hora que você tira, a perna está atrofiada. Isso aí, operou o joelho, que é a lesão do cruzado anterior, tem inibição do quadríceps, e o paciente vai ter. E aí ele precisa fazer a fisioterapia para estimulação e depois a musculação. Se você não fizer esse pós-operatório com fisioterapeuta e depois continuar treinando, que seja, você pode chegar a perder a cirurgia? Pode porque você... Porque você perde mobilidade, você restringe mobilidade, porque é natural do nosso corpo. Você fez uma cirurgia, você ficou imobilizado, ele vai criar um tecido cicatricial ali, e aí vai ter restrição de mobilidade. Então você precisa soltar essa articulação para você ter uma dinâmica normal do tornozelo. Eu vou falar do tornozelo mais vezes, porque... Sim. Então, assim, que operam mais, então você tem uma restrição de mobilidade e o paciente não tem um desprendimento de marcha correta. E aí ele vai sobrecarregar outra articulação, vai sobrecarregar a parte muscular. Então, é importante, sim, quando começar a mobilidade, foi o que eu falei, vai depender da gravidade da fratura. Tem pacientes que eu consigo liberar com 1 semana, 2 semanas. Tem pacientes que eu preciso segurar 6 semanas aí, dependendo o que for. Então vai depender, mas é essencial, precisa fazer. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu fiz para todos os médicos que apareceram aqui, mas eu acho que a sua resposta vai ser diferente. Existe consulta de rotina para ortopedia ou só pega rabo de foguete? Não, existe. Tipo, eu vou no ortopedista agora que eu não tô sentindo nada, eu não tenho fratura, eu não tenho entorse, eu não tenho dor, eu não tenho nada, só vou lá para olhar para a cara do Vitor. Assim, existe as consultas de rotina para ver como que tá parte óssea, tudo, mas não é tão comum que nem a parte urológica, a parte cardiológica, não é tão comum, exatamente, não é tão comum do paciente aparecer. Quem se cuida mais, geralmente é a mulher. Homem, nós somos meio relaxados aí, não vamos tanto na... a gente espera a bomba estourar, né? Exatamente. Mas existe, sim, não é comum, mas tem os pacientes mais Caxias aí que vai no ortopedista de rotina. E falando ainda da sua especialidade, quer dizer, vamos falar só da sua especialidade hoje, mas dentro da ortopedia,
quais cirurgias você realiza e qual a importância de realizar essas cirurgias? Eu, hoje em dia, a parte de trauma, que são fraturas, acabo fazendo a grande maioria, principalmente membro inferior. E a parte eletiva... Geral de inferiores. Geral. E a parte eletiva, né, que é aquela consulta que o paciente passou no consultório, tudo, eu faço pé e tornozelo, que é a mais comum, é a do Joanete, né? Que é o hallux valgus, que é a queixa mais comum da mulherada aí no consultório. Então, e como identificar, se tem uma identificação precoce, algum tipo de prevenção, e como que é esse processo de você identificar... De você falar assim, vamos operar, não vamos operar, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. O Joanete, o hallux valgus, que é o famoso Joanete, é aquela protuberância, aquele ossinho que está saltado ali na região do dedão, ele é mais prevalente nas mulheres, tá? Isso é 10 vezes mais do que no homem. A mulher, ela tem mais chance, principalmente por causa do bico fino, tá? É um vilão. Bico fino é um vilão. Os principais fatores aí, que é o fator hereditário, eu já operei homem com 17, 16 anos. Então, assim, só que a família inteira tinha o Joanete. E aí, só que as mulheres, elas abusam do bico fino, né? Aí eu falo, não tem jeito. Você quer saber se seu pé cabe no sapato, você pega a palmilha, coloca seu pé em cima. Se ele fez o contorno, é porque cabe. Se ele apertou, não tem jeito. Se sobrou um dedinho pra fora e aí vai cada vez apertando mais e vai tendo lesões e você vai moldando o seu pé naquele formato. E aí, assim, quando operar? Tem paciente que pergunta, se você acha que eu já tenho que operar? Porque assim, se você pensar na disposição ali que tem o Joanete... Isso vai dar uma interferência no andar, que vai dar uma interferência no tornozelo, que vai interferir no joelho, você tem que vai da biomecânica, né? Que vai interferir no quadril, que vai interferir na lombar e que vai causar dores pontuais em cada articulação. Sim, por exemplo, uma coisa que acaba que o paciente fala, não tem tanto fator genético, fala assim, eu não uso bico, mas o paciente tem o pé plano, que é o pé chato associado, que é a frouxidão ligamentar. Então a tendência é ele pisar mais reto e ele vir com o pé para dentro. E isso pode aumentar a chance de desenvolver o Joanete. E aí ele vai... Que é uma adaptação do corpo dele. Ele vai entortando e isso vai acarretando dores nas articulações acima. E isso aí vai acontecer. Então o pé, a saúde do pé é muito importante. Então fazer um fortalecimento, andar bastante descalço, que eu atendo de mãe, que fala, meu filho não pode andar descalço. Não deve andar descalço. Ele precisa fortalecer a musculatura do pé, tá? Para poder ter uma boa estrutura aí. E aí, voltando a falar da parte quando operar, quando não operar. A principal indicação é dor. É dor. Não tem essa, meu pé. Nós sabemos que a estética para a mulher é importante, mas a principal indicação é dor. Existe alguns Joanetes que realmente, para a mulher, é grande, é feio, e aí também opta pelo tratamento cirúrgico, mas tem uns Joanetes que é muito pequeno. Porque os dedos, eles começam a entrar realmente um embaixo do outro. Porque o que acontece? O hallux, que é o dedão, ele é mais forte, então ele começa a empurrar a parte do segundo dedo. E aí ele faz uma lesão que chama placa plantar, que é o que segura nossos dedos na posição. E aí o segundo dedo faz isso e o dedo entra embaixo. Então faz a famosa figa, né? O paciente fala assim, minha avó tem a figa no dedo, né? Que fica garra também ou não? Pode desenvolver a garra, porque ele leva um desequilíbrio biomecânico e eu falo que o gordinho que tem debaixo do pé, que é a almofadinha, ele começa a migrar para a ponta dos dedos. E aí ele rompe a placa plantar, é onde faz a garra dos dedos, né? Então eu falo para o paciente assim, não deixa chegar nesse estágio para você procurar para operar, mas também não precisa aquele joanetezinho tão levinho, melhora o calçado, não usa um calçado tão... E esses milagres aí da internet do que puxa o dedo para cá, isso não adianta, ele não vai corrigir deformidade, tá? Coloca elástico, faz exercício, não tem como. Espaçador, o uso de calçados mais confortáveis, eles vão aliviar sintomas, mas assim, se você comprar aquilo lá, você vai estar dando dinheiro para o fabricante, porque ele não corrige deformidade. O que corrige deformidade é a cirurgia. Aí o espaçador, essas coisas, pode ser que alivia sintomas aí. É não usar bico fino. E qual idade você vê que a incidência é maior, tanto de diagnóstico
quanto de cirurgias? A meia idade aí, uns 40 anos. 40 anos já começa a sentir dores. Mas existe o joanete juvenil. Tem pacientes com 12, 13 anos que tem. Mas também não é normal. Não é uma regra. Não, mas existe o joanete juvenil, que eu oriento os pacientes, espera ter a fase de maturação óssea para depois operar. Existem técnicas cirúrgicas para fazer antes da maturação óssea, existe, mas recomendado, se conseguir, espera ter a maturação óssea, tudo, aí depois opera. E assim, eu já vi algumas cirurgias do Vitor e realmente dá muita diferença estética, mas funcional, o que isso traz de benefício para o pós-operatório, para depois que ela já consegue colocar o pé no chão, o que traz? E isso pode ser... O joanete pode voltar? Na alteração biomecânica que pode dar aí, porque o hálux ele leva muito mais carga que os outros dedos do pé. Então, quando você faz a correção, você faz o alinhamento aí, ele consegue melhorar a biomecânica do pé e consegue melhorar a marcha em si. Esse mito do, o joanete volta. Porque minha avó operou, porque antes fazia o quê? Ia lá e só lixava o osso. Como que é essa cirurgia? Explica direito, pessoal. Existe a cirurgia tradicional, que é a cirurgia aberta, que faz aquele corte, que aí fala, minha avó operou, ficou 60 dias sem pisar, aquela foi uma dor horrível, tudo. E aí existe a cirurgia percutânea, hoje em dia, que é minimamente invasiva, que por pequenos acessos, a gente faz a famosa, tem paciente que fala assim, você faz a cirurgia dos furinhos, né? Você, pelo furinho, pelo pequeno acesso, que é minimamente invasivo, você consegue fazer os cortes ósseos, né? O que é o corte ósseo? Você vai, corta o osso, só que é com uma fresinha bem pequena. Então nós vamos usando a escopia, que é o raio-x, vendo esses cortes e vai alinhando o pé do paciente. E aí você tem diversas técnicas, onde você faz a fixação com parafuso, sem parafuso, com fios de Kister, com fios de aços. Então, existem várias técnicas. Aí cada um faz da forma que mais gosta. E a taxa de recidiva antes era maior, porque é isso, não mudava a biomecânica do pé. Hoje em dia, caiu muito. Quando o paciente chega para mim no consultório e fala assim, meu joanete voltou, eu sempre pergunto, você acha que ele já foi corrigido quando você operou? Todos os pacientes falam assim, eu acho que nunca foi corrigido. Então, assim, a maioria das vezes, claro, existem exceções, mas a maioria das vezes é uma hipocorreção, alguma coisa, ou o paciente não fez o pós-operatório direito. Que é muito comum também, né? Hoje em dia, por exemplo, na minimamente invasiva, o paciente ele pode pisar. Desde o primeiro dia, ele pode pisar. É isso que eu ia te perguntar. Quanto a... Só uma observação sobre pós-operatório e autorresponsabilidade. Tanto em pós-operatório quanto em programa de emagrecimento, a gente vê que a autorresponsabilidade do paciente ou do nosso aluno é muito complicado a gente falar isso, porque, primeiro, eles não falam a verdade e não fazem o que tem que fazer. Acho que assim, uma porcentagem muito grande, né? Tem que ter, o paciente tem que estar ciente. Tem a parte médica, tem a parte do paciente, a parte do fisioterapeuta. Então, não é só a cirurgia em si. Você fala assim, eu vou operar e pronto. Não. O paciente sabe, tem que fazer a parte dele, o pós-operatório, porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele pode operar com qualquer pessoa, não vai ser o médico A, o médico B, que se ele não fizer a parte dele, não vai dar certo. Isso aí não tem jeito. E a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo faz... mas dói? Isso é muito comum. Vai doer? Vai ficar doendo? Pós-operatório, né? Ela diminuiu muito com a técnica minimamente invasiva porque você agride menos tecido, partes moles, tudo. A gente fala, o limiar de dor do paciente, ele também fala muito aí de quanto vai doer ou não. Mas assim, é uma cirurgia que mudou muito. Mudou muito, a dor é muito suportável. Menor. Com analgésico comum, tem pacientes meus que falam, eu tomei o lisador que você passou. E eu deixo sempre um opioide, que é o analgésico mais forte, mas tem pacientes que não tomam. E tem pacientes que falam, nossa, eu necessito tomar. E depende muito, se o paciente corrige só o joanete, se ele tem os dedos em garra, que você tem que fazer mais correções ósseas. Então, varia bastante de paciente para paciente o tipo de correção que você tem que fazer.
Vitor, vamos falar sobre umas dúvidas frequentes agora. Osteoporose em homem é pouco falada, mas real? Existe a osteoporose em homem, é menos falada, é claro, por causa como nós falamos, das alterações metabólicas, de menopausa, tudo, mas existe. É menos, é bem menor a incidência, mas existe. Artrose, quais são as causas, prevenção e o tratamento? Causa de artrose, aí ele pode ser traumática, nós falamos, tive uma fratura na articulação, então vamos lá, as fraturas também existe fora da articulação. A articulação é o que faz o movimento que tem a cartilagem. Se o paciente quebrou ali no meio da articulação, ele existe um risco aumentado de ter uma artrose mais precoce, tá? E aí existe o sobrepeso, a obesidade, paciente que é uma atividade física de impacto também, que é a corrida, futebol, assim, tudo com moderação, né? Tem pacientes que faz muito e aí acaba tendo lesão. E a prevenção aí, fazer o fortalecimento muscular, mantendo uma vida saudável. E tratamento vai desde as medicações via orais, condroprotetores, fisioterapia, a aplicação de ácido hialurônico. Então tem uma gama de tratamento bem grande aí e atividade física regular. Esse daí não pode faltar. Não pode, não tem jeito. Vitor, uso de celular. Qual que é o impacto na postura, na coluna e nas mãos? Hoje aumentou muito a incidência da dor cervical, né? Que é a cervicalgia. Que o paciente pega, ele fica assim, ó. Ninguém fica com... ninguém usa o celular assim, todo mundo fica... Então você tem uma sobrecarga bem importante na coluna cervical. Quando chega algum paciente, principalmente criança, assim, jovem, 16 a 18 anos, com dor na coluna, eu pergunto, fica muito tempo no celular? A resposta sempre da mãe e do pai é sim. Ou não fica muito não, só fica umas 12 horas. Ou fica no sofá, virado de ponta cabeça no sofá, e aí assim, e aí no celular o dia todo o paciente vai ter problema sim. E falando sobre as prótese e qualidade de vida, avançou muito? Muito. Hoje você tem uma prótese, você tem uma vida normal? Com certeza. Antigamente, as próteses... Na verdade, eu acho que tudo na medicina foi evoluindo, a qualidade do material é melhor, as tecnologias estão aí para cada vez você ter mais precisão, né, na prótese. Antes falava assim, colocou uma prótese, durou 10 anos. Passou 10 anos, nossa senhora, você precisa trocar a prótese, porque... Não, hoje em dia você tem pacientes que dura 20 anos, uma prótese. E vida normal. Só que é isso, o paciente ele também tem que fazer a parte dele. Não vai colocar uma prótese no quadril, no joelho, e você vai ficar obeso. Não, você vai ter que cuidar. Lembra que você tem algo que não é seu ali dentro, então você precisa cuidar daquilo também. Então você leva um desgaste precoce, uma soltura precoce da prótese, e você tem que fazer a revisão, trocar a prótese. Mitos e verdades agora, hein? Vamos lá? Estralar os dedos da artrose? Não. Estralar o dedo, que é o barulhinho, nada mais é que uma bolha de ar que sai do líquido sinovial e volta. O líquido sinovial que deixa a nossa articulação molhando. Não. Só falar de estralar os dedos dá vontade. Não dá artrose. Colchão duro é melhor para a coluna? Na verdade, o colchão... que fala assim, eu comprei um colchão ortopédico. Não, na verdade, nenhum ortopedista foi lá e... Falou assim, esse aqui é... um colchão ortopédico. Na verdade, esse é o da NASA. Você precisa ter um colchão confortável, mas o colchão muito mole, né, que são as densidades do colchão, você pegar um colchão muito mole e você colocar uma pessoa de 100 quilos, ele vai afundar e vai acabar sobrecarregando a coluna. Aqueles colchão da densidade mais alta, você já tentou deitar num colchão daquele duro? É ruim. É muito desconfortável. É muito desconfortável. Então, assim, tem que ser uma coisa confortável. Essa de colchão ortopédico não existe, não. É só para vender. É marketing. Olha lá. Quem faz musculação estraga as articulações? Não, protege. Protege total. Andar descalço é ruim para os pés? Não, é excelente para os pés. O frio piora a dor nas articulações? Sim, piora. Porque você tem o líquido sinovial, né, como foi falado, quando nós estamos no frio, ele tende a ficar mais espesso para reter temperatura, então o paciente fica mais rígido, ele sente mais
mais dor. Isso aí é real. E quando acontece isso, pessoal, mobilidade ajuda muito. Exato. Não é, doutor Vitor? Com certeza. Vitor, uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente agora, que você queira deixar para todos que estão ouvindo na Top FM ou assistindo a gente pelo YouTube. Assim, galera, nós precisamos cada vez mais fazer atividade física. A população está envelhecendo. Se não nos cuidar, vai cada vez ter mais patologias, mais doenças degenerativas, e é importantíssimo a saúde. Se não cuidar da saúde, você pode ter 30 anos hoje, você não vai sentir, mas quando você tiver 70, 80, e hoje é muito comum chegar a ter 80 anos. Antigamente um paciente de 70 anos era um paciente velho, hoje não, é um paciente jovem. Então façam atividade física. Então, se você quer manter a sua autonomia de vida, faça exercício físico, faça suas atividades. Não tem idade para começar. Você pode ter 50, você pode ter 70, você pode ter 10, que não tem idade para começar. O importante é procurar o que você gosta. É o mais importante. Esse é melhor que aquele? O melhor é sempre o que você gosta. Vitor, Dr. Vitor, muito obrigado por ter vindo no programa. Eu acho que é um tema muito bom pra gente falar, muito em alta, tanto pra vida que as pessoas estão levando hoje de computador, de ficar muito tempo sentado, muito tempo em rede social, no celular, e falar sobre esses impactos que isso dá na vida da gente. E muito obrigado, cara. Muito obrigado pela oportunidade de convite aí, de poder ter esclarecido um pouco aí das patologias, o que é mais comum na ortopedia, e continue fazendo atividade física. É isso. Então, muito obrigado vocês que nos ouviram pela Top FM ou que estão nos assistindo pelo YouTube. Esse foi mais um Dose de Saúde, fechando a temporada, Dr. Vitor Mauad. Obrigado. Você ouviu na Top FM, Dose de Saúde. Dose de Saúde. Com Leonardo Piccolo. Sua vida mais leve, mais ativa e muito mais saudável. Aqui na Top FM.